O propósito dessa roda de conversa é trazer à tona alguns assuntos com os quais eu pessoalmente tenho trabalhado em paralelo aqui às sessões da casa, com um grupo de mulheres, até mesmo para que os próprios homens se beneficiem assim, desses conhecimentos, sabe? Compartilhando também com irmãos. Já estou com o microfone aqui. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo. Então tá assim no intuito mesmo de compartilhar, sabe? De trazer mais lucidez, de contribuir mesmo para o mundo, contribuir para um alinhamento, mesmo que seja devagarinho, assim, bem devagarzinho. Então, para quem não sabe, eu lancei no início desse ano, gratidão, irmã, eu lancei um livro, um e-book, que está disponível, que vem esclarecer alguns enganos dentro do que está na moda, sabe? A nossa sociedade ela é movida por essas tendências, né? Então, o feminino está na moda, né? Empoderamento feminino, sagrado feminino, está na moda. Eu mesma, quando eu ouvi falar sobre isso, busquei muito, nunca consegui entender nada, sabe? Isso é muito confuso, muito confuso. Até porque o próprio, estou abrindo aqui o canal, o próprio feminino não é para ser entendido por escrito. Ele é para ser vivido. Então, quando você busca entender o feminino lendo, você não consegue entender. Mas, enfim, dá para dar umas pinceladas de lucidez sobre esse tema, né? E assim, dentro desse cenário da retomada de um poder feminino, que é marcante, né? Todo mundo consegue ver, é marcante. Existem alguns enganos graves. E especialmente assim, esse trabalho que vem por mim, não dá nem para dizer que é meu, ele vem corrigir, reparar para aquelas pessoas que estão preparadas para poder começar a ter lucidez sobre os assuntos. Então, esse é o propósito do encontro de hoje. A gente selecionou não, foram poucas perguntas, né? A gente abriu para os membros da casa trazerem perguntas e eu tenho umas outras coisinhas aqui para falar a respeito do tema do livro e a respeito do trabalho que resolve o tema do livro, que é a cura feminina, que também é a jornada Kauri, né? Bom, então eu vou começar pelas perguntas aqui, vou começar lendo, vou deixar fluir e vou respondendo vocês. Uma vez que eu tenha consciência das minhas dificuldades com o feminino e ou o masculino, e ciente que muitas vezes a origem dessas dificuldades está na minha relação durante a infância com meu pai ou minha mãe, é necessário eu curar esta relação para superar as minhas dificuldades? Muito boa pergunta. Essa pergunta, quando ela veio, eu enxerguei claramente que a pessoa não está perguntando exatamente o que está aqui, né? Porque, assim, tem um pressuposto, né? Que eu vou curar a minha relação. E, na verdade, não é por aí, né? A gente não cura uma relação sozinho. Então, o eu não cura a relação. Uma relação ela é curada quando as duas pessoas estão envolvidas nesse propósito de cura, né? E mais do que a pergunta está escrita aqui, a gente precisa entender o que realmente é uma cura. Uma cura, ela pode ser definida assim, para você retornar ao estado de integralidade que você tinha antes de sofrer uma dor, um trauma, que funciona como se fosse assim um apêndice, assim, uma isca que te prende, sabe? Fica com aquela linha prendendo. Essa minha imagem que tá me vindo assim, como se fosse um anzol, e aquilo fica te prendendo. Então, aquilo não te deixa expressar a sua realidade. Mas aqui nós estamos falando de criança interior, né?
Quando a gente está falando da relação com o pai e com a mãe, é preciso a gente entender que, para a criança, o pai e a mãe são Deus. Só isso. Só isso. Então, a criança não tem noção do senso de integridade dela. Ela está na presença, mas ela não tem ainda noção do ego definida, na minha opinião, para ter noção da integridade dela, para que você possa se lembrar. Então, a cura da criança interior, ela vem com você ressignificando a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Sabendo que o seu pai, normalmente, é quem vai moldar a sua relação com o masculino e a sua mãe é quem molda a sua relação com o feminino. Mesmo entre homens e mulheres, normalmente a regra é essa, né? A não ser em casos de ausência, em que um sai e a outra pessoa tem que expressar as duas energias, né? Então, a cura da criança interior é um processo delicado, muito delicado. Porque é um processo, apesar de ser uma relação, ele é solo. É você que vai tratar a sua criança. Então, quando você vai curar a sua criança interior, não tem mais o seu pai e a sua mãe ali. O seu pai e a sua mãe, naquele momento da cura da criança interior, é você. Você, adulto, que tem que começar a tratar a sua criança interior. Abre parênteses, criança interior não é somente a criança interior ferida. E a gente tem essa tendência só procurar dor, só procurar aquelas mágoas. Não é bem assim. Muitas das chaves das curas pelas crianças vêm com a alegria. Então, às vezes, a cura pela criança interior vem em você ancorar a sua alegria de criança que você tinha. Então, bom, eu faço um trabalho comigo mesmo, eu procuro ressignificar a minha relação com meu pai, com a minha mãe, entender que meu pai e minha mãe já se foram, que eles são pessoas que representaram papéis importantes para mim enquanto eu era criança. Mas agora eles não existem mais como pai e mãe. Você é seu pai e sua mãe agora, enquanto adulto. E muita gente fica presa nessa relação congelada no tempo. Fica esperando que o pai e a mãe com 70 anos vai botar a comidinha no prato quente para ela comer. E não é assim. Os papéis até se invertem, né? Na velhice. Você começa a cuidar do seu pai e da sua mãe, né? Há essa necessidade. Mas sim, a criança ferida, ela guarda, né? Muitas dores, muitas dores. Então, é o meu trabalho olhar para essas dores, examinar elas profundamente, ressignificar aquela relação com o meu pai. Não quer dizer, pelo que está implícito aqui na pergunta, que porque eu ressignifiquei, a minha relação com meu pai e minha mãe melhora automaticamente. Não. Cada um trilha o seu caminho de cura separado uns dos outros. Você pode se curar e o seu pai e a sua mãe podem não se curar em relação a você. E tá tudo bem. Tá dentro da ordem, tá dentro da perfeição de como é para ser. Então, não tem o eu curo a minha relação com ninguém. Eu me curo. Eu me curo. Eu não curo a minha relação com meu pai e minha mãe para me superar minhas dificuldades. Não. Eu me curo para eu superar as minhas dificuldades. Sem terceirizar essa responsabilidade, sabe? Deixa eu ver se faltou mais algum ponto aqui. E a partir, assim, dessa ressignificação das dores da criança interior, você tem acesso a um estado de liberação. Como eu disse, a dor é como se fosse uma isca, sabe? Que tem um fio que te prende. E quando você compreende a chave para aquilo, compreende, aceita o que aconteceu, de verdade, aceita mesmo. Mesmo sabendo que foi ruim. Foi ruim. Ah, foi ruim essa minha relação. Não gostei, não foi boa para mim, foi ruim, não concordo. Você aceita, porque foi como foi. E é. Porque contra fatos não tem mimimi. Foi. O que foi, foi. Agora é outra coisa. Eu acho muito importante o trabalho com a criança interior. Muito difícil e muito importante. Que requer uma consciência, sabe, da gente, assim,
Bom, vou usar uma expressão que eu tenho aqui no feminino para Kaori, que é a senhora do seu próprio destino. Então, assim, os homens também seriam senhores do seu próprio destino, sabe? Se assenhorar da sua adulticidade e começar a ajudar a sua criança interior. Ela sempre vai existir. As memórias do que aconteceu também sempre vão existir. E aí você conversa com ela. Como é que faz isso, né? Eu tinha essa dúvida. Como é que você faz isso? Primeiro tem que entender quando que a criança chega. Quando tem um gatilho de uma dor, aí pum. Aquela dor é o que está te ligando à tua criança interior ferida. Alguma coisa me aconteceu que, sem eu saber, me rememora a uma coisa lá no passado que eu vivi. Pum, é o gatilho, a isca, o fio da linha que eu falei. E aí você percebe essa chegada dessa emoção que está ancorada numa coisa tardia. Você recebe ela. Não manda ela embora. Recebe aquela emoção, recebe ela. E começa a conversar com você mesmo, como se você estivesse falando literalmente com uma criança do lado de fora, só que ela está dentro da sua cabeça. Olha, é verdade, tô sentindo de novo, né? De novo isso, né? Tá bom, Ó, mas vamos lá, você vai lidando com ela. E com linguagem de criança, não pode falar como se estivesse falando para adulto, sabe? É com linguagem de criança. Foi muito triste, né, o que aconteceu. Eu sei, eu te recebo. Aí você se abraça, assim. Tipo, você se abraça mesmo, acolhe aquela tua emoção, como se ela fosse de outra pessoa dentro do seu corpo. Você se abraça, você se acolhe. Tem muitos trabalhos. Você pode escrever carta para sua criança. Você pode fazer ritual. Tem muitos trabalhos para liberar a criança. E ela vai se liberando aos poucos, sabe? Porque às vezes são muitas dores mesmo. Né? São muitas coisas. Muitos aspectos que a gente tem que examinar. Mas eu garanto que dá certo. O mais difícil é reconhecer quando é que a criança chega. A gente às vezes nem percebe, porque já está se embananando na discussão ali, nem se ligou que quem está falando pela sua boca é a criança interior. Normalmente é assim que acontece. Adulto faz pirraça. Quando o adulto está fazendo pirraça, não é o adulto. Se liga nisso. Começou a bater o pezinho no chão, começou a ficar nervoso, sacudiu os braços. Epa, epa, epa. Acende um alarme interno. Calma aí, o que está chegando aqui? Desenvolver essa capacidade de examinar o que está chegando para mim. Parar assim, peraí. Deixa eu ver se tem a ver com a situação de fora ou se tem a ver com uma coisa que está de mim dentro. Enfim. Essa aqui é uma pergunta de humanas. Vamos lá. Tem uma introdução. Os conhecimentos que tivemos na Kaori, na jornada Kaori, ao meu ver, têm uma faceta voltada ao universo feminino. Check. Mas também tem um lado totalmente humano. Check. Questões e conhecimentos que todos nós nos beneficiamos, independente do sexo, sim. É um trabalho que poderia se estender ao público masculino, de uma forma diferente, não só no que tange o autoconhecimento como seres humanos que somos, mas também pensando que estamos em relação com seres de um outro grupo, digamos assim. Quero dizer que homens se beneficiariam muito de aprender um pouco sobre o universo feminino, sem dúvida, e é isso que a gente está fazendo aqui agora. Não só homens heterossexuais, pois todos estamos em relação a mulheres. Todos estamos para todos. Viemos de mulheres, precisamos de mulheres, e acredito que se as próprias mulheres precisam se conhecer, mesmo estando em convivência consigo mesmas, imagina os homens, sem dúvida. A pergunta é: qual a potência de um trabalho feminino como esse transbordar aos homens? Vamos lá. Primeiro, né? Direta e indiretamente. Diretamente é você que vai falar com seu marido. Fez a jornada, trabalhou, ó, vamos lá, vamos aprender umas coisinhas aqui, né? É a gente, né? Indiretamente a partir do campo sutil. Na verdade, é diretamente, mas como a gente não vê essas tessituras astrais, quando a gente está se curando, gente, a gente começa a mexer nessas ligações. Lembra da isca, do anzol? A gente começa a cortar. Isso vai liberando as pessoas ao nosso redor. Por isso é que fala quando uma pessoa se cura, ela cura a outra, e isso é verdade. Sou testemunha fiel. Aconteceu comigo. Quando você resolve uma coisa, assenta daquilo dentro de você, aquela outra pessoa que você tinha dificuldade, automaticamente se resolve. Como um passe de mágica. Então isso é a forma indireta. Então à medida que você está se estudando, está se conhecendo, está se trabalhando, quando você começa a se resolver em relação às pessoas, aquelas pessoas começam a dar uma modificada com você.
Então, diretamente é você falando, e indiretamente através das conexões sutis, né? Bom, qual é a potência de um trabalho feminino como esse transbordar aos homens? Bom, o que eu tenho para dizer, né? Eu acredito, assim, que no estado atual da sociedade que a gente vive, a cura começa no feminino. Ela não tem como começar no masculino. Não é por incapacidade. Não é por incapacidade. Ela realmente deve partir do feminino. O feminino que tem uma potência de regeneração muito forte, de cura, de nutrição, da emoção, de curar essa emoção dessa sociedade doentia. Então a cura começa pelas mulheres e a partir das mulheres ela vai se estendendo. Esse trabalho que eu recebi, ele foi dirigido para as mulheres. Essa foi a ordem que eu recebi. Todavia, assim, contudo, eu também não acho que, no momento atual que a gente está na sociedade, uma mulher pode ensinar um homem. Essa aqui é a realidade. Um homem pode ensinar uma mulher na nossa sociedade. E pode ensinar outros homens. Mas é muito difícil com que uma mulher seja colocada num papel de professora e esses ensinos sejam recebidos pelos homens. Muito difícil. Que são questões muito ancestrais, que a gente não tem consciência disso. Que a gente carrega, e até mesmo a gente também, como mulheres, carrega, né? Essa noção de inferioridade, de subserviência, de incapacidade, a gente carrega sim. E a gente tem que ir desconstruindo, retomando a nossa potência de dentro para fora. Deixa eu continuar a ler aqui. E você enxerga neles também essa busca de curarem o seu feminino e masculino, a fim de que todas as relações se harmonizem? Depende. Tem irmãos que eu vejo sim, que estão buscando esclarecimento, que estão buscando entendimento, mas normalmente o movimento masculino, ele não é equiparado ao movimento feminino pela própria ordem natural das coisas agora. Falei, o feminino tá na moda, e tá mesmo, só que quem tá aderindo a essa moda são as mulheres. Ainda não são os homens. Sejam elas da pessoa consigo mesma, quanto da pessoa com o outro, seja de que sexo for. Eu acho que essa é uma pergunta, Lívia, que ela vem com o tempo, sabe? Ela vai se desenrolar com o tempo, sabe? A gente não sabe. Por quê? Se vocês repararem, o livro, Kaori, ele é um mergulho no feminino profundo. E a jornada é, Kaori, a espiral para o centro do ser. Não tem nem feminino aqui. Mas é dirigido para mulheres. Sobre o ponto de vista feminino, sobre questões que regem o corpo feminino. Mas chega um momento que essa identidade até de gênero, né? Não vou nem dizer de opção sexual, não vou levantar polêmica nisso. Essa identidade de gênero chega um momento na retomada da totalidade, da integridade, que a pessoa existe nela, ela não é mais nem homem nem mulher. Por isso é que tem muitas questões que poderiam, sim, claro, naturalmente ser amplicadas, porque é do ser humano. E no fundo, essa divisão dual, ela está na nossa cabeça, né? Somos todos seres humanos. Mentes diferentes, corpos diferentes, mas somos todos seres humanos. Gozamos da mesma estrutura celular, arquitetura de mente, mas somos seres humanos. Então eu acho que para responder isso é só o tempo, sabe? Se esse trabalho, no final, lá, sei lá, daqui a um tempo, poderá ser aberto para os homens. Eu, pessoalmente, tenho outros planos antes disso. Mas quem sabe? Olha que fofinha essa pergunta. Em uma sociedade que nos ensina que tudo o que é masculino é forte, é de uma menina. E toda mulher que alcança um cargo de prestígio precisa se masculinizar, como encontrar essa força imponente no feminino? Muito linda a pergunta. Força não quer dizer fragilidade, né? A gente tem essa é uma pergunta que está subentendida aqui, ó. Leia uma pergunta. Que tem uma fragilidade no feminino. Não, o feminino também é forte. Mas sim, na sociedade atual, mulheres que vão percorrendo caminhos, trilhas de sucesso, vão se masculinizando para poderem ser reconhecidas pelos seus pares homens. Acreditem se quiser.
E aí existe todo um processo de negação do próprio feminino, que começa desde a infância. Vai sendo desconstruída uma ligação natural que a mulher tem com o seu feminino. É desconstruído. O que a gente já tem por natureza, a gente corta. Não quero ser intuitiva, não quero saber de emoção, vamos ser práticos, objetivos, direto, porque é isso que funciona, é isso que dá dinheiro, a gente vai, entendeu? Só que são puta gente, né? São puta, especialmente as mulheres, que têm um corpo e mente femininos, dotados de maior quantum de energia feminina, normalmente, né, gente? Do que os homens, né? Feminino e masculino, já complementando aqui um pouco da pergunta e respondendo a pergunta, eles são polaridades energéticas. Então eu vou ilustrar para você aqui. Polaridade energética. Imagina um ponto. Aqui. Desse ponto, a gente vai fazer o círculo da vida. Olha para mim. Feminino e masculino. Eles se encontram. Parece que é oposto, mas é complementar, porque são eles que, partindo do mesmo ponto, fecham o círculo da vida, da criação, que é um símbolo para a criação, né? Então o feminino e o masculino, eles saem do mesmo lugar. Eles são reflexos diferentes do mesmo. Do mesmo. Então, como que a mulher masculinizada, ela vai encontrar a sua força do feminino? Vou dar uma diquinha, hein? Aqui. Recuperando a conexão com o seu coração. A voz do masculino fala aqui, ó. A voz do feminino fala aqui, ó. Quando a gente corta a nossa emoção, a gente amputa a gente. A voz do feminino emana pelo coração. E aí, mas qual que é a voz que tem razão? Nenhuma e nem outra. As duas. Então, esse é um ponto que precisa ser corrigido. Não tem nenhum matriarcado que possa ser melhor do que um patriarcado. Não existe isso. Todos os lados estão ruins. A gente tem que trazer essa harmonização, sabe? Essa comunhão, reconhecer o divino, mesmo num homem doentio, porque é assim que o divino quer. Tem um divino ali. Reconhecer o feminino, mesmo uma mulher com seu feminino ferido, a sua divinidade. Divinaidade, a sua divindade que brota dentro dela. Reconhecer essas potências, honrar. Polaridades energéticas, psíquicas. Quando a gente fala de energia, a gente está falando o quê? De uma palavra que etimologicamente quer dizer o quê? Uma tendência, uma força que me impulsiona a fazer algo. Então, a energia feminina, ela é de um jeito. A energia masculina é de outro. Mas elas não são opostas. Elas são complementares. Então, quando eu conheço o meu feminino dentro de mim, reconheço, honro ele, eu vejo ele. Honrar quer dizer ver. Eu vejo ele dentro de mim, eu consigo escutar ele e pesar. E pesar. O coração tem inteligência, tem sistema neural. E ele se comunica mais com o cérebro do que a gente imagina. Só que quando a gente faz, no processo da sociedade, é como se a gente estivesse instaurando, a palavra que me veio quando eu tive esse insight, um diodo. Um diodo é um dispositivo eletrônico que se coloca em circuitos, que ele permite a passagem de corrente por um lado, mas não permite a passagem por outro. Então a gente coloca um diodo no nosso campo sutil. E aí faz com que a gente perca a capacidade de sentir, de avaliar por outro ponto de vista. O feminino tem um ponto de vista bem abrangente. Por isso que diz que as mulheres, tudo é tudo, tudo é com tudo. É mesmo. Tudo liga com tudo, porque a gente vê esse ponto de vista mais amplo. O masculino, ele tem um ponto em linha reta. O feminino é circular. O ponto de vista das mulheres, ó, ele engloba tudo. Ele pesa muita coisa ao mesmo tempo. O masculino tem um ponto linear. Ponto de vista muito direto, muito focado. E assim, quando eu adoto uma visão em prol da outra, eu estou subestimando as duas capacidades que eu tenho. Por isso é que a gente tem que encontrar esse equilíbrio dentro da gente. Mas a gente só encontra se curando. Conhecendo, reconhecendo, se curando. Começando a perceber quando é que a minha energia feminina está falando mais alto que o masculino. Começar a entender. Olha isso que eu estou falando. Quando eu for lidar com uma pessoa, eu vou me relacionar com ela, com a energia que ela precisa.
Não necessariamente a energia que eu sou, que eu julgo que eu sou, porque você é as duas. Mas qual é a energia que a pessoa precisa? Entender isso é muito difícil. Ela precisa de mais yang? Não. Ela precisa de mais yin. E aí você começa a agir no mundo como uma dança. Inclusive o tema da palestra que eu vou dar é essa, na quinta-feira na Fiocruz, a dança do feminino e do masculino. Feminino e masculino são uma dança. As duas correntes estão no seu corpo aqui, ó, dançando. Em harmonia. Então a gente não precisa criar essa desarmonia amputando uma parte. Feminino não é mulher. Preste atenção. Feminino não é mulher. A gente tá com ele dentro da gente, mas a gente não é mulher. E o masculino não é o homem. Isso é para examinar com calma. Então, a pergunta da Sofia foi: como encontrar a força imponente no feminino? Olha, ó, tá ali, Durga tá ali, um leão, um tigre, montadona. Tem yang e tem yin também. Através do coração, através do sentir. Reconhecendo a sua conexão com o coração, recuperando esse contato com as suas emoções. Coisa que às vezes foi muito difícil para mim, porque eu não tinha esse contato. Eu era essa pergunta aqui, ó. Uma mulher que trilhou a trilha de sucesso, altamente masculina. Eu era essa aqui. Eu era essa pergunta. Mas você consegue. Com um trabalho interior forte, consistente. É por isso que a jornada não é um workshop de final de semana, são 100 dias que a gente faz juntas. Macerando as minhas dificuldades. Pra gente poder reconectar com essa potência e descobrir quem a gente é, ó, tirando essas monte de isca que tá na gente, a gente vai cortando. E aí quem sobrou? Ah, agora você se conhece. E o bonito é ver que a cada vez que você se olha de um outro ponto de vista, você se vê diferente. Eu posso dizer que até hoje, eu posso jurar por Deus, que eu jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu sou escorpiana, gente, sou bicho moito, eu quero ficar quietinha, na minha. Eu jamais estaria fazendo nada disso. Xamânico, roupa, essas roupinhas, jamais. Mas é que você vai se liberando. E quando você se libera, você muda os gostos. Olha isso, eu ouço músicas hoje no Spotify, 24 horas por dia, música que eu odiava. Como é que pode? Porque você se libera e você se conecta com uma outra essência sua interior, que esse é o caminho, né? O caminho do autoconhecimento é se conectar com a sua essência interior, essa integridade que você tem em você. A despeito das bagagenzinhas que você gosta de botar nas costas, porque tem esse papo também. A gente gosta de ter uma dorzinha. Sabe por quê? Porque a dor me define. Ai, que duro isso. Tem gente que adora ter uma dor. Se colocar no papel de vítima. A pessoa não quer se curar. De verdade. E corre o risco dela se curar, ela tem um problema muito sério, sabe? Se não tiver na ordem certa, se tiver alguém esclarecer a pessoa. Por isso que, esses processos de cura a gente nem chama assim, sabe? Deixa a pessoa receber o chamado. Tem que receber o chamado. Não pode ser precoce. Vamos lá. Você recebeu alguma resistência do feminino quando você traz a fala de que o feminino não deve estar em guerra com o masculino? Alguma resistência de mulheres, não do feminino, ó. A gente tomar cuidado com o uso dessas expressões. Mulheres, feminino é outra. Mulheres, sim, recebo e recebo. Continuo recebendo até hoje. Quando você traz falas desfazendo esse antagonismo, com falas no sentido de que o feminino deve apoiar o masculino no seu processo. Mais do que o feminino deve apoiar o masculino no seu processo. Subentendido aqui na pergunta, de que a mulher deve apoiar o homem no seu processo. Não. A mulher apoia o seu masculino interior no seu processo. Na verdade, assim, o seu masculino interior é quem vai fazer a mulher se curar. Por isso que a gente não pode negar o masculino. Quando a gente nega o masculino, é dito assim até em termos de constelação sistêmica, quando você nega o masculino, tá negando seu pai, seu avô, tá negando tudo, toda a energia que tá brotando pelas pessoas, nas formas, nas coisas, nas ações. Não pode, a gente não pode negar nada que constitui o divino. Nada.
E essa é a sabedoria da aceitação, né? Vamos ver aqui. Em um público mais extremista, percebo que as mulheres são mais reativas a qualquer frase deste tipo, como se elas não aceitassem esse lugar. Sim, são as pessoas que, como eu descrevo no livro, elas estão presas nas primeiras ondas da arrebentação. Esse livro, o primeiro capítulo dele, ele veio num contexto assim de que o processo de autoconhecimento, e pode se estender aos homens também isso, é como se fosse um mergulho no mar. Quando você vai entrar no mar, quem surfa sabe, tem uma parte que chama-se água branca. E ali, para quem surfa, diz que é muito difícil atravessar. A pessoa tem que ser muito ágil, enfim, não sei dar a técnica, nunca fiz isso. Mas ela tem que conseguir remar com muita força para atravessar. E o que fica na água branca ali? As ondas batendo e você não consegue passar. Aí tu toma. Então é como se você estivesse levando a porrada e fica no mesmo lugar. Então a onda fica batendo, batendo, batendo. Assim. Então muitas mulheres entram nesse processo. Por quê? O que a gente está fazendo aqui é um círculo de esclarecimento harmonizador. Não é um círculo de ali aumentar ressentimento, porque a dor é vendável, gente. Essa que é a realidade. A dor vende. A dor vende. Se eu criar um grupo para ficar falando mal de homem, que vai chover de mulher. Essa que é a realidade. É chover, porque a dor vende. Então as pessoas se encontram para ficar criando e estimulando esse antagonismo, que não é real, que nem é real, para começar por aí. Como eu disse, somos seres humanos. Não é real, não é dármico, não é divino, não está dentro da ordem. Mas muitas mulheres ficam porque... Vou trazer um insight, aproveitar aqui o momento. Eu vi, é assim, que quando uma mulher ela se propõe a guiar um círculo feminino, ela não pode levar até onde ela não foi. Bem lógico, né? Você não pode levar ninguém a um lugar que você não foi por dentro. Então, quando a mulher... ela tá com o feminino dela ferido, tá com uma questão com o masculino que tá mexendo com o interior dela. Quando ela vai falar nesses temas, é como se estivesse colocando álcool na fogueira. Então, quando vem mais mulheres, a guia fala com o feminino ferido dela, e tá lá, a fogueira. Vê outra mulher, a fogueira, e a fogueira, e a fogueira, e a fogueira, e a fogueira. E tá brincando com o elemento fogo, com o elemento masculino. Só que esse elemento tá consumindo elas. Não está consumindo quem elas estão falando, está consumindo elas mesmas. Isso é muito duro de ver. Eu conheço pessoas que se perderam nesse lugar. Nesse lugar físico, na arrebentação. Em caso de ter percebido, como é lidar com essa situação? Fazer o quê, né? É como é. Por mais que a cura comece nas mulheres, muitas mulheres ainda não estão prontas para receber essa cura. Sim. Não estão mesmo. É a minoria. É a minoria que está pronta para receber essa cura. Como eu disse, o ressentimento, ele traz uma identidade cognitiva para a pessoa, sabe? A dor. Porque eu fui o filho daquele pai que fez aquilo comigo. Eu me vinculo a uma identidade congelada do passado. E tolamente vou me relacionando com as pessoas através daquele senso de identidade atrasado. No mínimo, muito atrasado. É muito difícil. Então, assim, cada um tá no seu processo, né? Tá tudo dentro da ordem. A gente é beneficiado de estar podendo ouvir essas coisas. De verdade, assim, eu vejo mesmo, assim. Eu não tô querendo jogar confete em mim mesmo, porque a ideia não é essa, né? Não vejo esse tipo de fala. Eu não vejo. Isso é uma raridade. É uma raridade. Não vejo. Não é o que eu vejo por aí. Mas tá dentro da ordem. Tá dentro da ordem. Fazer o quê? A gente aceita. Não tenho o que fazer, eu não posso lutar contra o que é. A forma de eu, entre aspas, lutar contra o que é, a gente ir trazendo consciência, né? A gente ir semeando a consciência, a paciência, o conhecimento. A gente vai semeando com a gente mesmo, a partir de nós. Viu que uma pessoa tá se enganando? Pô, eu entendi isso aqui, beleza. Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso. Ou a outra ali, deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai semeando. Cara, não entra nesse caminho, não. Entendeu? Você vai com você mesmo. É a forma que você pode intencionalmente jogando a sua intenção de cura pro mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja coerente aqui. Tinha uma pergunta da Tainá que não entrou aqui. Não foi, Thay? Cadê ela? Tu quer ler tua pergunta pra mim?
Pô, tu mandou 3? Pô, não tô nem sabendo. Rapaz, vou ter que ver aqui. Elemento surpresa. Uma das principais, assim, a primeira, foi como é que, né, os homens, eles podem entrar, fazer esse contato inicial, né, com a busca do feminino, quais instrumentos que eles podem utilizar, sabe, para essa busca interior. Diz meu professor que os homens só conseguem entrar em contato com o feminino deles quando eles se cansam muito. Tô só repetindo. Não sou homem, não sei dizer, né? Não sei dizer. Então tem que cansar muito os homens. Fazer muitas coisas físicas com eles. Pra ele... Desmontei a minha armadura. É quando ele desmonta, aí abre o canal, abre o coração. Por isso que os trabalhos realmente de sagrado masculino são tão extenuantes, sabe? Se bem que os nossos também são, né? A gente também trabalha isso. Os nossos também são. Respondi? Respondi? A outra seria, se você pode explicar um pouco mais... Fala mais alto. Explicar um pouco mais. Como seria a manifestação da energia totipotente em nós, que você fala no... Aqui, ó. No livro. Aqui, ó. Imaginou a mesma coisa? Que tem um ponto de energia que ele não tem gênero, ele não tem polaridade. Ele é. Ponto. Não tem o que dizer. Ele é. A energia, a causa divina da criação, ela é. E para ela ser e gerar tudo que existe, ela precisa conter nela todas as características. Totipotente quer dizer isso. A capacidade de gerar tudo. Aquilo que a gente vê aparentemente como separado é ela. O outro que a gente vê como diferente é ela. Então, a causa é como se ela se... Eu já fiquei presa nessa palavra. Os estudantes de Vedanta me entenderão. Se desdobrasse. Então, é realmente isso, essa coisa assim. Ela tem uma coisa que ela vai se desdobrando e a cada dobra que ela faz, ela mostra um aspecto diferente, sabe? E eu fiquei até pensando, cara, será que é tipo um origami? Mas é isso, então a causa ela é totipotente, né? Para você ter uma árvore, você tem uma semente. Independente se a árvore vai... Que tem árvore que é macho e fêmea, né? Se é uma arruda, macho ou fêmea, a semente tá com tudo ali. A informação para ser macho ou ser fêmea. Como ela vai expressar é outra coisa. Entendeu? Aí não depende da gente. Então é isso que eu quero dizer que é um totipotente, essa capacidade de gerar tudo que é pleno, purnam, completo, íntegro. É o que é. Foi? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, se a gente encerra. Tem uma coisa que eu acho muito interessante de comentar. Não é uma ideia minha, mas quando eu li esse livro, chama-se Lua Negra, depois eu posso passar a referência para quem precisar. Ele trouxe assim, um grau de clareza para mim assim, muito grande em relação ao feminino. Tipo assim, poxa, tipo, o que aconteceu? Que existem alguns registros de que haviam, não posso nem dizer matriarcais, as sociedades lá na Anatólia, Turquia, lugar maravilhoso, que não tinha guerra, não tinha arma, não tinha nada. Então tem toda uma hipótese de como que essa transformação desse cenário, que se, né, hipóteses, né, livre, não tem como provar, as pessoas só pensam sobre e discorrem sobre as ideias que elas têm. Ter se transformado no que a gente é hoje. E aí, tipo assim, poxa, se havia uma sociedade em que os dois gêneros, aqui falando homens e mulheres, gozavam de status igual na sociedade, o que aconteceu que deu assim? Pô, todo mundo se pergunta isso, né? O que aconteceu, né? Então tem várias teorias, né? Tem teorias antropológicas, tem teorias filosóficas e tem teorias espiritualistas. E nesse contexto, é muito interessante notar que a mulher, associada à energia feminina,
Feminino é associado à lua. Então a mulher, ela goza dessa expressividade cíclica de uma forma muito marcante, né? Quem não se ligou nisso, tá pastando. Se liga. Isso movimenta nossas emoções, nossas iniciativas, nosso ego, nossa vontade, nosso planner da semana, que não funciona. Né? Então existe mesmo, assim, a mulher ela tem essa ciclicidade muito marcante. Dentre uma das fases que uma mulher passa, que é chamada de menstruação, existe essa fase ela é associada à lua negra. Vocês sabem o que é isso? Lua negra é quando não tem lua no céu. Acho que... Quantos dias são? 2 dias? 2, 3 dias? 2 dias, tipo assim. Que ele começa a despontar. Então, o céu está todo escuro. É como se o feminino, ó, associa comigo, o feminino tivesse se retirado. Quando você vai fazer uma correlação com outras tradições, até para a tradição védica, que tem as yugas, né? Tem o calendário maia, que tem as kalpas, se eu não me engano, bhaktuns, enfim. Bhaktuns. Existem grandes ciclos. Então, entre um grande ciclo, o que tem no meio? Uma lua negra. Então, nós estaríamos, segundo esse insight da autora, e eu super acredito nisso, dentro da ordem divina. O feminino não foi banido da sociedade, o feminino, nós mulheres, porque os homens quiseram. Que tolice, né? É porque o próprio feminino se retirou na sua fase de lua negra. Entendeu? Não é que os homens sejam maravilhosos, têm muitos poderes sobre nós. Não, não. O feminino saiu internamente de nós também. E deles também. E agora é a hora do feminino voltar. Então começa a despontar lá no céu. Então, esses movimentos todos que a gente vê de empoderamento feminino, no fundo, são aquela começo da luinha voltando a aparecer. Tem até um hino meu que falou isso hoje, né? A mãe da revolução, a lua que volta a aparecer no céu. Então a gente está experimentando essa noção. Para tentar dar uma equilibrada, né? Agora que o feminino resolveu se colocar de novo. Não só fora, mas principalmente dentro da gente. A gente vai perceber essa energia feminina de dentro para fora. Nos harmonizando, nos nutrindo, porque nós mulheres estamos áridas, secas de tanto fogo masculino. Secas. Quando eu fui fazer minha iniciação em Terra-Mirim, na Bahia, eu tinha essa sensação. Estou seca. Preciso me nutrir, estou seca. O que eu estava procurando? O feminino. Só que a gente procura fora, na tolice, a gente procura fora, né? Quando ele está dentro. Então, como é que você faz para se conectar com o feminino dentro de você, sabe? Tem umas técnicas, né? A gente se conecta com a natureza. Começa a entrar no estado de presença. O tempo do feminino é diferente do tempo do masculino. Olha que doido. A gente experiencia o estado da força, né? No estado da força, a nossa percepção de tempo não muda. Porque muda a energia do nosso sistema, na nossa mente. Quando a gente está na polaridade feminina, o tempo passa devagar. É gostoso. É gostoso. Quando a gente está na polaridade masculina, o tempo... Poxa, o dia já acabou, não dá pra fazer nada. Essa sensação que a gente tem. E, cara, quem não tá vivendo assim, né? Então, quando você quer trazer o feminino para sua vida, uma das técnicas é abrir espaço. Eu aboli a agenda. Depois do Google, eu aboli a agenda. Mas eu ando cheio de lista. E eu quero cumprir aquilo ali. O meu yang ali, ó. Quero. Aí chega uma hora que eu vejo que não vai dar mais. Aí eu... É isso. Vou fazer minha puja, vou dormir, vou relaxar. Não deu. Vamos ver como é que eu vou, né? De ter essa flexibilidade. A ar feminina é a água, ó. Ele contorna os obstáculos. Sabe? É receptivo. Tudo que você joga no feminino, ele nutre, ele recebe. Por isso o graal, o cálice, o ventre é o centro do feminino, porque ele recebe. Se alguém dá, alguém tem que receber, né? Se o yang dá, o feminino tem que receber. O yin tem que receber. Não as mulheres, entendam. É por dentro. É uma conexão interior. O feminino é uma conexão interior, que você tem que ancorá-la na sua vida. Que nós todos temos. Homens também têm, tá? Precisa a gente descobrir. Cada pessoa é uma pessoa, né?
com uma quantidade diferente das energias, com um espectro um pouquinho diferente, pela personalidade, pela mente. Mas todos nós temos. Acabou. Acabou. Só pra gente fechar, assim, como batizaram de satsang, eu falei, não quero me empoderar desse lugar. A gente só vai cantar pra gente fechar. Om Shanti Shanti Shanti.